Bom, vamos começar falando sobre o que é vinho. Vinho é o fruto da fermentação do suco, do mosto de uvas frescas e maduras. Isso é vinho. Portanto, não existe vinho de jabuticaba ou vinho de outras coisas. Vinho é só de uva e é o fermentado de uvas. Não tem adição de mais nada. É a única bebida alcoólica que dispensa completamente o uso de água. Não tem água no vinho. No vinho só tem suco de uva fermentado. O álcool que ocorre entre 7% nos vinhos bem fraquinhos, até 14%, 15% nos vinhos mais fortes. Eu já vi um vinho de 18% de álcool de fermentação natural, sem adição de álcool. Esses 18% de álcool são fruto da ação das leveduras. Geralmente são as da família das Saccharomyces cerevisiae, que é uma linha de leveduras que é a mesma que faz o queijo e que faz o pão que a gente come. 3 coisas espetaculares que as leveduras nos dão. Então, o vinho é uma dessas coisas maravilhosas e tem a história que acompanha a civilização ocidental do homem. É adotado até na liturgia da Igreja Católica e serviu como alimento, principalmente nos meses frios, para as populações de países em que, na época do inverno, não se produz muita caloria e é preciso estocar calorias durante o verão para gastar, para usar no inverno. Bom, isso é um pouco do que é vinho. O vinho é muito mais do que isso. O vinho tem história. O vinho já acompanha, tem 8.000 anos. Nas montanhas do Cáucaso. O Cáucaso é uma região localizada onde hoje é a Geórgia, a Armênia, ali naquela região ali que divide a Eurásia da Europa propriamente dita. Aquelas montanhas foram descobertas pilhas de sementes de uva com aproximadamente entre 7 e 8 mil anos. Recentemente até mais do que isso. Análises de carbono indicaram essa idade. Isso significa que o vinho é quase tão velho quanto a agricultura. E certamente é a mais antiga das bebidas alcoólicas. Por quê? Porque ela não precisa de nenhum processo anterior. Certamente o vinho, inclusive, foi descoberto, tem uma passagem na mitologia grega de Baco se embriagando, foi descoberto por acaso. Alguém descobriu que as uvas, a se estragarem em algum vaso, em alguma cisterna, essas uvas apodreceram, foram vítimas da ação das leveduras e então se transformaram parcialmente em álcool. A levedura, ela come o açúcar que tem na fruta e desse açúcar ela libera o álcool e o gás carbônico. O gás carbônico na maior parte dos vinhos se esvai para a atmosfera. Nos vinhos espumantes ele é aprisionado dentro da garrafa e ele fica então um vinho com gás carbônico, um vinho espumante. Um outro objetivo desse canal do Vinho Magazine TV é estimular o consumo consciente, claro, moderado, inteligente do vinho, que faz bem à saúde se em doses extremamente moderadas. Então, vamos ver um pouco do que é uma degustação técnica de vinho. Muita gente faz muito alarde sobre isso, tem os famosos enochatos que nos causam até aflição de vê-los em restaurantes sacudindo os copinhos e olhando pela janela com o vinho, mas independente dos enochatos, é uma delícia a gente curtir vinho, é uma delícia a gente aprender mais sobre vinho. Vamos dar uma rápida hoje e nos próximos programas da Vinho Magazine TV a gente aprofunda. A primeira ideia de avaliar um vinho é avaliar a cor dele. Pela cor, pelo aspecto visual, você sabe um monte de coisas sobre o vinho antes de botá-lo na boca. Por exemplo, se o vinho tiver um halo aquoso, sabe onde aqui junta a sujeirinha na unha, assim, que não deveria, mas às vezes junta? Ali é um halozinho que é de água. Quanto mais longo for essa distânciazinha entre a cor retinta do vinho, e isso no vinho tinto, lógico, e o final da camada aquosa, é que o vinho é menos encorpado, quanto maior for, ou ele é mais velho, porque os antocianos se depositaram em forma de borra e ele está ficando mais ralinho. Então esse é um vinho de 2012, é um Cabernet catarinense de 2012, bem interessante, aliás, a indústria catarinense é muito promissora. E ele já está com uma cor acastanhada, o vinho vai se tornando castanho, ele vai perdendo os tons azulados do seu vermelho e vai se tornando acastanhado. Se você tomar um vinho tinto e um vinho branco, ambos com 50 anos de idade, aliás, uma boa idade, faz tempo que eu não tenho 50 anos,
Se você tomar ambos com 50 anos de idade, eles terão a mesma cor. Porque o vinho branco vai escurecendo e o vinho tinto vai clareando. E ambos se oxidam e se tornam cor de caramelo. Então um vinho velho, muito velho, branco, e um vinho muito velho, tinto, terão a mesma cor. E você não vai saber distinguir se ele nasceu tinto ou branco. Esse é um vinho tinto, claramente, Cabernet Sauvignon, uva de Bordeaux, a uva tinta mais famosa do mundo, né? A segunda avaliação, depois a gente vai falar mais sobre isso nos próximos programas, vamos hoje dar apenas uma pincelada rápida. A segunda avaliação seria a avaliação olfativa, que eu particularmente considero na avaliação para uma nota técnica mais importante, eventualmente, tão importante quanto a avaliação do paladar. Esse vinho, por exemplo, no nariz ele já está com aromas de vinhos maduros. Esse é um vinho de fruta, ele tem cheiro de fruta. E a fruta, ao longo do tempo, ela acontece exatamente o que acontece com as frutas que a gente eventualmente guarda em casa. Ela passa de fruta madura para uma fruta muito madura, até o momento em que ela vai se tornando passa, ela vai perdendo líquido e vai se tornar uma fruta seca. E é exatamente isso que acontece com o aroma, que é sempre traçado em paralelo com o aroma de fruta. Não é que tem fruta no vinho. O aroma lembra aroma de frutas dessa maneira. Esse aqui tem bastante notas herbáceas, algo de vegetal, um tom vegetal, e não adianta a gente fazer muita poesia a respeito. É isso que ele tem, é um vinho muito agradável aromaticamente. No paladar, os taninos dele já estão bem redondos, e já é um vinho de 6 anos, e ele dá descendo sem machucar ninguém. A acidez é boa, indica o seu consumo com uma boa carne, uma boa comida, uma comida untuosa, uma comida de molho, porque a acidez é boa, é capaz de garantir esse equilíbrio. E, bom, eu acho que a gente vai ter bastante tempo para conversar sobre vinho. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal e acione o botãozinho de notificações para a gente poder manter esse contato nas próximas semanas. Obrigado.